Mesa de debates. Oferecimento Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. Premium FM, sintonizada no seu bom gosto. Estamos de volta com a mesa de debates aqui pela TVE Juiz de Fora. Na segunda-feira foi celebrado o Dia Mundial do Orgulho Autista, um dia para cobrar e também para comemorar os avanços de políticas voltadas à população autista. Você vai conhecer um pouco mais dessas iniciativas a partir de agora, mas antes a gente vai apresentar para vocês um vídeo explicando um pouquinho melhor sobre o que é ser autista. Olá! Você sabe o que significa autismo? Autismo é um termo geral utilizado para descrever um grupo de transtornos do desenvolvimento do cérebro, hoje conhecidos como transtornos do espectro do autismo, TEA. Pessoas com esse diagnóstico comumente têm prejuízos, que podem variar em menor ou maior grau, em duas áreas: comunicação social e comportamentos repetitivos e restritos. Esses prejuízos podem resultar em dificuldades em diversos contextos da vida, como familiar, escolar, social, dentre outros. Cerca de 1% das crianças recebem o diagnóstico de TEA e suas principais manifestações ocorrem geralmente antes dos primeiros 3 anos de vida. E por isso o GAPA, Grupo de Apoio a Pais e Profissionais de Pessoas com Autismo, nasceu em maio de 2015, com o objetivo de ajudar pais e profissionais a entenderem melhor o autismo e aprenderem a lidar com as dificuldades do dia a dia, e a como serem coparticipativos em casa e na escola, nos tratamentos e terapias, através de encontros e palestras ministrados por profissionais capacitados que já atuam na área. A intenção do GAPA é ser, no futuro, centro especializado de terapias integradas para tratamento de autistas, além de apoio psicológico familiar. O GAPA ainda realiza e apoia eventos sobre a inclusão social e escolar do autista e conscientização sobre o transtorno em diferentes níveis. Venha fazer parte da nossa grande família. Conheça o GAPA. Junte-se a nós no grupo do Facebook e WhatsApp. Curta nossa página. Todo autista tem potencial para se desenvolver, dos casos mais leves ao mais severo. Vamos atuar juntos para o desenvolvimento dessa pessoa para quem você busca ajuda. Ficou muito legal o vídeo de vocês e é bom porque facilita, né? Que Sim, as pessoas sempre têm muitas dúvidas sobre o autismo e o vídeo já traz uma explicação mais sucinta e também fala sobre o trabalho de vocês que é tão importante aqui em Juiz de Fora, do GAPA, que tem saído na frente na questão da educação e também na luta pelos direitos da pessoa e da família do autista também, né? Eu queria que vocês falassem um pouquinho de como tem sido esse trabalho desde 2015 até aqui, de tudo que vocês já conquistaram e agora também que vocês vieram para comemorar mais uma conquista, né? Exatamente. Esse foi o maior ano de visibilidade do GAPA, né? Quanto mais o autismo tem sido falado, né, mais os professores estão correndo atrás de se capacitar, as escolas, né, estão cobrando de uma forma geral, então cada vez mais assim tá tendo uma demanda, né, de procura de conhecimento, né? Os diagnósticos também estão vindo cada vez mais precoce, o que é muito bom, né, para o desenvolvimento da criança. E esse ano foi um ano de muitas conquistas, né? Dentre elas aí a aprovação da lei de prioridade do autismo foi uma grande vitória para a gente. E também no dia 18 foi inaugurado, assim, foi divulgado o CID-11
que é uma nova classificação do autismo, né, que deve ser a partir de 2020 em diante, que vai ser, de fato, começar a ter os diagnósticos através dele. Eu fiz uma rápida pesquisa, né? Ontem a gente teve aí o Dr. Clay Britz, da Neurosaber, dando uma live a respeito disso, né? Porque gerou um alvoroço muito grande. Mas e agora? E quem que é Asperger? Não vai ter mais Asperger? Como que funciona? Então, vou ler aqui uma rápida explicação, alguns pontos importantes que foi colocado ontem para a gente. Que antes o autismo era CID-10. E o CID-10, ele engloba, no geral, né, os transtornos do global do desenvolvimento, que era dividido em 9 tipos. Então, autismo infantil, síndrome de Rett, Asperger, entre outros. Então, era dividido em várias subclassificações de autismo. E o diagnóstico acabava ficando perdido. Então, com a atualização do DSM-4 e do DSM-5, colocando o autismo como espectro, quando fechava o diagnóstico, tinha o correspondente do CID-10. Então, ficava uma confusão colocando o CID-10, mas sem uma correspondência do nome. Com o CID-11, isso mudou. Passou a ser o transtorno do espectro autista dividido em 7 subdivisões. Entre eles, o transtorno do espectro autista inespecífico, o atípico, com deficiência intelectual, sem deficiência intelectual, com transtorno de linguagem, sem transtorno de linguagem. Então, fica muito mais fácil o tratamento, o entendimento das pessoas, porque fica muito assim, ele é autista, mas ele fala. Ele é autista, mas ele está brincando com outras crianças. Então, com essa divisão, fica muito mais fácil, né? E para com essa massificação que existe atualmente de achar assim, todo autista tem que ser desse jeito, todo autista tem que ser daquele jeito. E abrange mais, né? Todas as competências do autista, né? De dar oportunidade, de não mostrar, simplesmente focar naquilo que é ruim, nas incapacidades. Bom, eu acredito que tenha esclarecido um pouco melhor, mas para a gente ainda que tem pouco conhecimento sobre autismo, a gente fica com uma certa dificuldade de entender todas essas categorias. Eu queria pedir sua ajuda, doutor, para tentar desenhar um pouquinho melhor para a gente o que seria essa categorização do autismo. O que acontece? Na verdade, você tinha essas subdivisões e não existia uma especificidade com relação ao autismo. Tinha a classificação do autismo, que era aquele autismo clássico, senso estrito, com toda aquela sintomatologia que a gente conhecia do autismo. Paralelo a isso, você tinha os transtornos globais de desenvolvimento, transtorno invasivo, que, a meu ver, e síndrome de Asperger, que, a meu ver, eram termos muito inespecíficos, né? Um indivíduo procurava o médico, aí, como ele não preenchia os critérios de autismo, senso estrito, aqueles critérios clássicos, ele se enquadrava num transtorno global do desenvolvimento, num transtorno invasivo do desenvolvimento, ou quando ele tinha um potencial maior, que ele tinha uma capacidade cognitiva maior, ele ficava classificado como Asperger. Eu, particularmente, nunca gostei desse tipo de classificação. Então, para acabar com essa confusão das classificações, porque o que muito frequentemente acontecia? É o que a Ariane colocou aqui. Muitas vezes o paciente ele não preenchia aquele critério clássico, mas ele tinha algum sintoma que fazia lembrar o autismo. Então, por exemplo, ele não tinha um isolamento social que a gente vê muito frequentemente no autismo. Ele até interagia. Como é que ele interage se ele é uma criança que tem autismo? Porque ele preenchia outros critérios. Ele tinha movimento estereotipado, ele tinha alteração de fala. Então, a gente percebeu que algumas crianças elas tinham alguns sinais, né, relacionados ao autismo, mas não preencheu aqueles critérios. Então, criou-se o termo espectro autista. O espectro, na verdade, é isso. É tudo que vai entre uma criança com diagnóstico de autismo clássico, né, aquele com sintomas clássicos, e a criança normal. Então, o que está entre a criança normal e que tem esses sintomas clássicos, a gente chama de espectro autista. Ficou mais fácil de incluir essas crianças no diagnóstico.
que muitas vezes elas ficavam fora do diagnóstico em função de não preencher todos os critérios. Então, por isso é que a gente fez essa subdivisão de diagnóstico e de classificação. Deu para entender, mais ou menos? Agora sim. Doutora, a gente sabe que tudo tem prevenção, certo? Para tudo tem prevenção. Então, no caso, por exemplo, da criança que nasce surda, que a mãe teve rubéola, do autismo tem algum sintoma, alguma coisa, algum fato que ocorre? O que é que a gente poderia analisar isso aí em tese? Não sei se está no assunto ou qualquer coisa. A pergunta é muito boa. É uma curiosidade que me surgiu aqui. Mais importante que a gente preocupar com o tratamento e com o diagnóstico é fazer esse trabalho que a gente tem feito incessantemente, que é de conscientização, né? De tentar levar para a sociedade essa sintomatologia para que as pessoas fiquem mais sensíveis ao diagnóstico. Por quê? A partir daí, nós vamos conseguir precocemente estimular essas crianças. Então, assim, não existe um tratamento específico, uma prevenção, porque o autismo ele tem uma característica que ele é multigênico, ele é multifatorial, por isso até a simbologia, né, do quebra-cabeça, porque realmente é um desafio constante para os médicos, para as famílias, né, para os pacientes, porque a gente desconhece, apesar da ciência ter avançado muito com relação ao autismo, se conhece muito pouco. Então, é o que eu sempre falo, eu gosto de frisar isso nas nossas palestras, é que as pessoas têm que ter humildade para entender as suas limitações com relação ao autismo. Então, por que é importante você fazer um diagnóstico precoce, né? Por isso ali 3 anos, um pouquinho antes de 3 anos, e muitas vezes já até se detecta nesse período? É o que a gente chama de sinais de alerta, né? Porque o diagnóstico é muito difícil, um diagnóstico precoce, mas quanto mais precoce, maior a possibilidade de você estimular e disponibilizar um tratamento que a gente chama de multidisciplinar, com vários profissionais atendendo essa criança. Por exemplo, rapidamente, uma criança que está amamentando, né? Quem amamenta, uma criança que amamenta, qual que é a observação que você tem principal nessa situação? Ela tem um contato com a mãe durante a amamentação. Uma criança lá que amamenta e que não tem esse contato é um sinal de alerta, é como se fosse aquela luzinha amarela no painel do carro. Aquela criança que tem reações diferentes. Por exemplo, você tem uma criança de 1 ano que você você coloca no colo de uma pessoa estranha. Como é que essa criança normalmente reage? Ela chora, ela fica irritada, ela estranha. Ela acha que você está dando para os outros. Ela estranha, a criança estranha, mas na criança teoricamente, com uma possibilidade desse diagnóstico, ela pode ter uma reação diferente. Então, essas situações, ela brinca diferente com os brinquedos, ela pode ter, mesmo que precocemente, alguns movimentos diferentes, movimentos repetitivos. Então, são sinais que nós temos que observar para poder tentar construir precocemente esse diagnóstico, que é muito difícil. Bom, nada melhor do que ouvir a mãe de uma pessoa que passou por isso. Com certeza. Depois do intervalo. Eu vou te pedir para esperar mais um pouquinho. A gente está te dando tempo para ambientalizar, para ficar mais tranquilo. A gente agora vai para o último intervalo do nosso programa de hoje, mas já voltamos com a mesa de debates. Estamos de volta com a mesa de debates aqui pela TV Juiz de Fora, o último bloco do nosso programa de hoje. E como a doutora Jane sempre fala, o off... O off é melhor do que o ao vivo, com certeza. Nós vamos abrir um dia para a gente poder passar o off para as pessoas, porque sem intervalo, mesa de debate sem intervalo, você vai ver como vai render. E vai ficar muito bom. Mas eu cobrei da mãe ali do nosso, né, no nosso Ícaro, né? Olha que nome lindo, né? É isso aí. Mas vamos lá, como é que é? Aliás, as duas, né? Porque todas as duas passam por isso, né? Verdade. E o que vocês têm para falar para uma pessoa que às vezes descobre hoje, agora, que seu filho é um autista? O que você vai fazer com ele? Que atitude você vai tomar? Nós temos duas aqui, guerreiras aqui, que estão, né, cientes disso e como se deve agir. Passa para a gente aí. Em primeiro lugar, a gente fica um pouco frustrada quando a gente tem esse diagnóstico. E hoje, graças a Deus, tá muito mais fácil, porque hoje em dia tem mais informação. Quando a gente recebeu o diagnóstico, a gente não tinha quem procurar,
A gente teve que correr atrás mesmo, né? Há quanto pela tempo? internet. O meu filho tem 5 anos que foi dado o diagnóstico para ele. Ele estava com 3 anos e meio, hoje ele está com 8 anos e meio. Então, com 3 anos e meio, a gente recebeu o diagnóstico. Eu nunca tinha ouvido falar de autismo. Foi um choque muito grande, eu não sabia com quem conversar. Não tinha muito, assim, médico, né? Naquela época, com tanto esclarecimento também que temos hoje. Bom, e aí ele começou com as terapias e foi muito importante isso tudo, porque eu passei a conhecer o meu filho, que foi o mais importante, porque eu não sabia que eu ia dar um banho nele, que eu esfregava a cabecinha dele, ele chorava sem parar, e eu não conseguia detectar que aquele choro era um sofrimento porque doía. Como a gente lava o cabelo, é tão normal uma coisa dessa, lavar um cabelo, e pra gente não dói, mas para ele, pela sensibilidade, doía. Então, eu não conseguia entender aquele choro desesperado pelo banho. Então, aí, os médicos, né, foram me explicando, as terapeutas, e eu passei a conhecer meu filho. Aí, quando eu passei a conhecê-lo e entendê-lo, eu passei a amá-lo mais ainda. E hoje eu falo que ele me ensina mais do que eu ensino a ele. Porque eles são muito ingênuos, são inocentes, eles não têm maldade. Se eles gostam de uma pessoa, eles realmente gostam, sabe? E, então, assim, você vai vendo assim, o valor, sabe, das pessoas e menos das coisas. E eu falo para esses pais não desistirem, porque, às vezes, o médico, ele estuda, ele vai mesmo ali pelo laudo, né? Pelas coisas que eles estão acostumados. E aí, quando você passa a conviver com essa criança, você vai vendo a evolução daquela criança. Às vezes é passado para a gente assim, olha, ele não vai falar, às vezes, né? Porque pode acontecer. E aí, de repente, você vê as primeiras pronúncias e aí você vai ficando cada vez mais motivado e eles vão nos surpreendendo. Então, falo para os pais, assim, hoje tem o GAPA. Então, assim, tem muitas mães lá que quando uma não pode, às vezes, dar uma orientação, a outra está dando. A Ariane está sempre à disposição também. Então, assim, é muito importante os pais terem um pouco de calma e confiar, né? Que vai dar tudo certo, que tá dando. Isso aí, parabéns. Né? Demorou a falar, mas falou bonito, né? Obrigada. Seria legal se o pessoal de casa conseguisse ver o brilho nos olhos que você ao falar do filho, né? Filho. Eu tenho muito orgulho dele. Que bonito. Tenho orgulho do dia do, né, orgulho do autista, mas eu tenho muito orgulho do meu filho, porque ele está superando. Dentro dos limites dele, ele consegue a superação. Sabe? Então, quando a gente pensa que ele não vai conseguir, ele vai lá e mostra pra gente, ó, eu consegui, e vai além daquilo que, às vezes, a minha expectativa sobre ele. Aí ele vai lá e faz mais, faz além. Aí eu fico muito orgulhosa. Neiva, vai aqui uma mensagem para você. Os filhos, eles cobram muito dos pais o agradecimento. Eles querem agradar os pais. Os filhos, eles fazem tudo para agradar o pai. Então, tipo assim, vou fazer essa arte aqui para chamar a atenção do meu pai. E depois para agradar meu pai ou minha mãe. Então, ele cobra da gente esse tempo todo. Né, doutor, o senhor vê isso lá, né, ou não? Porque a criança chama atenção mesmo e faz alguma coisa para mostrar ao pai, eu estou aqui, estou vivo, me agradece, sei lá, alguma coisa. Muito importante aqui ressaltar as coisas boas, né, da criança, né, porque é muito comum, né, é um elogio, porque eles têm um comportamento muitas vezes agressivo, eles ficam mais irritados, então, e tudo que ele faz de diferente, de bom, você tem que sempre chamar atenção, é a recompensa, né, e aí recompensando sempre por ele estar evoluindo, por ele estar progredindo, você está de parabéns, né? É muito lindo ver, ouvir o que você falou, saber que vocês são mães guerreiras, né, que lutam pelos seus filhos. E eu gostaria de saber sobre os direitos das pessoas com autismo. Tem 2 propostas no Congresso. Uma é um projeto de lei que visa a criação de centros de atendimento integral para pessoas com autismo no SUS. E a outra é uma demanda também antiga, que é tornar obrigatória a coleta de dados para a realização do censo feito pelo IBGE. Essas propostas, esses projetos de leis são importantes e eu gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre elas. Lu, antes de você responder, nosso programa está chegando ao fim, eu gostaria que você falasse também do atendimento prioritário, que já é uma conquista, né? Então tem que ser rapidinho, eu vou te propor esse desafio para falar. Tá ótimo. Foi aprovado, né, ainda em março, sobre a lei de prioridade do autista. Então, isso é muito importante. 90 dias corrido, o prazo está se acabando, então as empresas já têm que agilizar para estar incluindo o símbolo do autismo lá nas placas de prioridade.
Com relação à sua pergunta, os centros integrados de apoio de tratamento são de suma importância. Hoje em dia a gente não tem um aparato do SUS, terapias como terapia ocupacional que toda autista precisa. A gente não consegue, né, nunca consegui para o meu filho um local que teria, por exemplo, a PAI, mas não tem vaga porque a demanda é muito grande, né? E esse apoio multidisciplinar, interdisciplinar, é prioridade para que eles consigam realmente se desenvolver. Ter no mesmo lugar um fono, um psicólogo, um psiquiatra, um neuro, um terapeuta ocupacional, tem aqueles que vão precisar de fisioterapia também. Então, quando a gente consegue ter as terapias num único lugar, isso contribui para o desenvolvimento daquela criança. E falando a respeito do censo, ele é muito importante. A gente estava tentando se organizar para ver se começava a fazer até aqui mesmo em Juiz de Fora, porque isso vai beneficiar, né, os autistas na questão de políticas públicas. Então a gente precisa realmente desse censo, a gente está lutando para isso. Aqui o GAPA, né, tá fazendo esse trabalho, né, de conscientização, né, para ter maiores informações a respeito. E está a nível assim, nacional, essa questão do censo. A gente espera em breve receber vocês para comemorar mais essa conquista, né? A mesa de debate está chegando ao fim. Eu gostaria muito de agradecer a participação de todos vocês que trouxeram tanto conhecimento e falaram com tanta paixão, né, sobre os temas. Debatedores também, debatedoras, né? Espero encontrar com vocês na próxima semana. Posso fazer 2 rápidos convites? Muito rápido, por favor. Bom, não é um evento do GAPA, né, mas no intuito de estar conscientizando, então convido todos vocês para estar participando no sábado da palestra da Michelle Malab. Ela é autista, é mãe autista, ela é escritora, né, do livro Na Montanha Russa, Vivendo a Maternidade no Autismo, é super acessível. Vai ser de 8 a meio-dia e meia. Informações com Beth Reis no número 984617956 e convidar a todos para a festa do Aviva, que também faz um trabalho com crianças deficientes, totalmente voluntário. Vai ter o Arraiá do Aviva no dia 24, no domingo, lá no terraço. Bom, eu estarei nesse Arraial da Viva. Espero encontrar vocês lá também. Bom, a mesa de debate chegou ao fim. Gostaria muito de agradecer a sua participação, a sua companhia. A gente volta ao vivo amanhã, aqui às 11 horas. Tem a reprise nossa às 6 horas da tarde ou a qualquer momento no nosso canal no YouTube ou na nossa página no Facebook. Muito obrigado pela sua companhia. Uma ótima tarde para vocês e até amanhã. Tchau. Mesa de debates. Oferecimento Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. Premium FM, sintonizada no seu bom gosto.